E algo que ele ensina é que só pode governar os demais aquele que é capaz de governar a si mesmo. E aí já entra algo muito interessante, porque a pessoa às vezes pode estar com um modelo equivocado. Às vezes a pessoa é boa, mas ela está se inspirando no modelo equivocado. E aí ela compreende o que é o modelo que para o grupo dela poderia ser um pouco mais eficiente e assertivo, e aí muda o referencial. E isso faz com que às vezes ela mude a forma dela se conduzir e, consequentemente, de conduzir os demais. É algo que a gente busca construir ali, a chamada liderança carismática. O líder que combina inteligência e força. A inteligência não como processamento mental, mas como a capacidade de atender às necessidades. Tive um super bate-papo com Alan Fórmulo. Falamos sobre arqueria japonesa, sobre liderança, princípios de vida e filosofia. Você não pode ficar de fora, você precisa ouvir e assistir esse bate-papo, tá incrível. Falar um pouquinho agora sobre o Alan. O Alan, ele combina 3 áreas fantásticas para o desenvolvimento de liderança: arte marcial, filosofia e corporativismo. Essa foi a criação dele, que resultou no programa Arqueria Experience, uma experiência vivencial com profundidade de conteúdo que tem agradado líderes de distintas corporações. Alan Fórmulo tem 44 anos, empreendedor, professor de filosofia clássica e mestre em artes marciais. Combinou sua experiência profissional em treinamentos com suas bagagens das artes marciais, oferecendo um programa de desenvolvimento humano com uma abordagem filosófica. O resultado é uma grande evolução em curtíssimo espaço de tempo. Confira que está incrível. Boas-vindas, Alan. Que bom que deu certo a gente fazer esse nosso horário aqui, depois das nossas incursões pelo LinkedIn. Que fato curioso como a gente se conheceu, né? Achei muito bacana. O LinkedIn traz essas surpresas maravilhosas para a gente. Mas boas-vindas, e como é de costume, boas-vindas à sua casa digital. E quem é o Alan Fórmulo, pelo próprio Alan, está contigo, meu caro. Maravilha, querido. Obrigado, uma satisfação estar aqui conversando contigo novamente, né? Dessa vez dentro do teu programa, e espero que a nossa conversa ela possa oferecer valores àqueles que estiverem ouvindo, tá? Que ela tenha esse nível de utilidade, uma inspiração de valores. Bom, meu nome, como você disse, Alan Fórmulo. Eu, de fato, tenho aí uma história nas artes marciais, já há 33 anos, praticando diferentes estilos. E um deles é o tema da nossa conversa de hoje, né, que é o Kyujutsu, que é a arqueria de guerra japonesa. E com esse trabalho, na verdade, com esse desenvolvimento marcial, eu consegui combiná-lo com outras 2 coisas, né? Uma delas que é a minha experiência corporativa, né, com treinamentos. E a segunda é com a filosofia, algo que eu já estudo há mais de 20 anos também. E que eu vejo que ela é muito salutar quando inserida dentro das organizações sociais, né? Então, a minha triangulação de experiências, artes marciais, um cenário corporativo voltado à consultoria e treinamentos, e também uma outra ponta do triângulo aí que é a filosofia. Muito bom. E tô curioso demais, Alan, a buscar entender como é que você chegou na arqueria como um instrumento de treinamento. Foi até curioso, né, como eu estava falando antes, que a gente se conectou no LinkedIn, eu acho que você entrou em contato comigo, e aí eu vi e falei assim, nossa, que interessante, deve ser que eu comecei a praticar o arco e flecha. E você falou, não tem nada a ver, assim, eu não entendo mais como é o algoritmo, né, como é que é o grande programador está agindo com a gente, mas eu achei algo tão interessante que foi assim. Mas enfim, eu tenho muita curiosidade de saber
Como é que o Alan se tornou esse facilitador de arqueria japonesa no mundo O dia que corporativo? nos apresentamos, você citou isso, eu disse, bom, para mim não são coincidências, né? Natureza é justa. De alguma forma ela põe as coisas que são necessárias no devido encontro, né? E, bom, acho que acredito que a melhor explicar como que eu cheguei na arqueria japonesa, né? Porque estamos falando de uma arte chamada Kyujutsu. E existe uma outra chamada Kyudo, que ela é um pouco mais meditativa, mais cerimonial, praticada com um arco longo, né, chamado Yumi. E o Kyujutsu, ela é a arte combativa, né, da arqueria japonesa. O arco já é um pouco menor, tem 1,70, chamado Hankyu. E essa é uma arte que não é muito praticada hoje no mundo, né? E eu conheci o Kyujutsu porque eu componho um Instituto Internacional de Artes Marciais Filosóficas, em que utiliza a arte marcial não apenas para um desenvolvimento técnico combativo, mas que utiliza muito a arte marcial para a formação do caráter do ser humano, né? Para ajuda a desenvolver os potenciais humanos. Então, sou faixa preta já há alguns anos numa das artes desse instituto. E no encontro internacional encontrei alguns chilenos que praticavam Kyujutsu. E eu fiquei alguns anos me encontrando com eles uma, duas vezes por ano, aqui no Brasil, em outro país, né? E depois de uns anos, uma pessoa me encontrou via rede social, vendo um disparo que eu tinha publicado e perguntou como é que eu aprendi a disparar. E na verdade foi o instrutor desses chilenos durante 12 anos. E eu comecei a treinar direto com essa pessoa, que é o herdeiro de uma tradição japonesa, né? Treinou com um japonês hoje falecido. E, e a conexão com o mundo corporativo, na verdade, veio de um dos meus trabalhos de consultoria, porque eu morava no Paraná na época, e eu era o canal de uma empresa chamada Friedman, que, se não estiver equivocado, acho que é a maior empresa de treinamentos corporativos do mundo. E numa situação eu estava voltando de viagem, voltando de uma imersão que eu tinha feito na Bolívia, uma imersão de arqueria, e eu fui atender o Boticário, junto com a diretora nacional da Friedman. E no Uber nós fomos conversando sobre a minha experiência nessa imersão, e ela me questionando sobre os valores, né, que eu via, né, sendo desenvolvidos a partir dessa arte. E ao final da conversa ela disse: nós temos que montar isso como uma experiência para líderes. E eu disse, que ideia interessante. Se tu tem condições de montar? Eu disse, tem. E eu montei todo um esboço de programa, né? E criei, inclusive, uma estrutura para isso. Arquitetei, né, essa estrutura e comprei equipamentos. Mandei trazer do Chile alguns equipamentos, arcos, flechas, providenciei alvos e disse para ela, Fábio, tá pronto. Ela disse, olha, que boa notícia, mas eu sinto lhe dizer, eu recebi uma proposta para assumir uma outra diretoria e eu saí da Friedman. E tá bom. Quando aquilo estava arquitetado, eu resolvi tocar por conta, né? Chamei uma aluna minha que trabalhava com psicologia organizacional, olhou aquilo, achou super interessante. E numa oportunidade ela ofereceu isso como opção para uma empresa que necessitava de uma experiência com seus gerentes nacionais de RH. E fizemos um primeiro trabalho com eles, fizemos uma avaliação, nos surpreendemos que recebeu em todos os critérios uma avaliação de excelência. E daí por diante foi um RH falando com o outro sobre isso e isso começou a mover uma roda, né? Depois surgiu a pandemia e nós recolhemos tudo porque seria um disparo no pé continuar naquele momento com qualquer tipo de reunião de grupos, né? E depois retomamos isso em 2023 e no ano
passado e início desse ano eu comecei a sistematizar isso de uma maneira um pouco mais profissional e tem, tem tido uma excelente repercussão em com as empresas que têm praticado. Muito bom. E você mencionou já a importância dos valores que são desenvolvidos, relembrados, praticados na prática da arqueria japonesa, e poderia conversar um pouquinho sobre isso, a sua forma de entender como esses valores se desenvolvem no processo? Claro, é, a arqueria japonesa ela é muito exigente, tá? Por qual razão? Ela depende menos do equipamento e mais do artista que está empunhando ele. Depende muito mais da desenvoltura do ser humano do que do equipamento. O equipamento, sim, é um primor, né? Em proporção áurica, de uma maneira confeccionado de uma maneira muito inteligente. Porém, ele é um arco feito de lâminas de bambu e uma lâmina de madeira e um barbante cerado. É tudo muito simples. E eu acredito que aí esteja o primeiro valor da arqueria, que é o da simplicidade. E não podemos confundir o simples com o simplório, né? O simples, ele dá todas as condições de haver a eficácia. O simplório não dá essas condições. Aí está o primeiro valor. O segundo, eu já poderia dizer que é a eficácia, que é o bom uso do simples nos permite sermos eficazes. Porém, o valor central, acredito que não poderia ser diferente, é a concentração. Inclusive, fiz uma publicação hoje no LinkedIn justamente falando disso, né? Uma imagenzinha de alvos sendo atingidos e que ao longo do tempo se atinge mais ao centro. E eu comecei a publicação dizendo que isso não é sobre acertar alvos, é sobre exercitar a concentração. Eu coloquei até uma pergunta ali, né? Quando tu precisa bom, você tem experiência aí com alta gestão, né? Quando tu precisa que algo seja, algo importante seja bem feito, né? Você delegaria isso a alguém que você reconhece características de dispersão e distração? Não, né? Obviamente. E ainda mais quando existem prazos colocando pressão ali, né? Então você vai ter que já contar com alguém que você confia no seu poder de concentração. E por que isso? Porque a concentração ela ela amplia no ser humano o seu poder de realização. O ser humano concentrado, ele tem mais poder de realização. Isso é indubitável, tá? Uma pessoa distraída normalmente realiza pouco, e até porque a distração e a concentração elas têm uma relação muito direta com a, o bom posicionamento e a boa atuação no tempo. Uma pessoa distraída perde muito tempo. E também corre o risco de perder tempo duplamente por ter que ter retrabalhos. Enquanto a pessoa concentrada, ela tem maiores chances de ter um melhor aproveitamento do tempo e minimiza o risco de ter retrabalhos, né? Então, esses são os três valores primários que eu vejo aí dentro da arqueria. E depois existem alguns outros, né? Dentre eles, o esmero, que também colabora com a eficácia e evita o retrabalho, que é a arte de fazer as coisas bem feitas, né? E tem um aspecto filosófico por trás de toda essa prática. Com certeza. Quando você disse no começo sobre você juntar várias coisas e uma delas é essa filosofia, quando você se referia à filosofia, é a filosofia japonesa ou tem outras correntes filosóficas também que se juntam nesse processo? Eu estudo filosofia clássica, né? É, por uma via não acadêmica. E
E nesse estudo, nesse arranjo de estudos, nós buscamos ter um ecletismo cultural com distintas civilizações. E algo que nós encontramos aí é que todas elas ensinam as mesmas coisas quando se trata de desenvolver o ser humano. E principalmente nas culturas guerreiras, tá? E temos vários bons exemplos para citar, não só a japonesa com os samurais, mas os espartanos, os maores, os guerreiros da Nova Zelândia, né, antigos, os próprios romanos. Teríamos uma série de culturas guerreiras que nós poderíamos citar, e todos eles estimulam alguns valores dentro da formação do ser humano, e a concentração sempre está presente, né? Então isso não é uma particularidade da cultura japonesa. Eu tenho uma inclinação, tenho um apreço pela cultura japonesa porque vejo ela como uma das culturas mais refinadas das quais nós temos registros, né? Os samurais não eram meros combatentes, né? Eles eram uma elite dentro da sociedade japonesa. Sim. O problema é que o que nós conhecemos sobre eles tem muito mais relação com o final da história deles, de 12 séculos de história. Nós temos aí algumas décadas de um último século, num período em que o Japão está decadente. Pedacinho, né? É uma fatia muito pequena. Mas quando estudamos um pouco mais a fundo, nós vemos que existe uma história riquíssima, riquíssima, riquíssima. E muitas coisas que nós somos capazes facilmente de trazer isso para a vida. Eu ministro uma palestra, normalmente no cenário corporativo, chamada Os Valores da Cultura Samurai. E nessa palestra eu trago à tona esses valores e fazemos uma conexão com o nosso cotidiano corporativo, né? E, e mais, trago bons exemplos, né, de aplicação de alguns desses valores, né? E esses bons exemplos estão em algumas grandes marcas, né, que se tu me permite citar. Temos aí Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, isso só na indústria automotiva, né, Yamaha. Nós temos na área de tecnologia, né, Nintendo, Sony, na área de calçados, Mizuno, né, que são marcas que são, pelo que eu pesquisei, né, posso estar equivocado, mas pelo que eu pesquisei, são heranças de, de cultura samurai. As famílias dos antigos Uau. clãs samurais, né? E não estou falando que essas marcas sejam as melhores do mundo dentro do seu setor, mas todas elas têm representatividade global. Total. E se tem representatividade global, existe uma confiança já instalada nessas marcas, né? Não só no seu processo produtivo, mas na qualidade. Agora, o que eu vejo Sim. aí de algumas que eu pesquisei é que não é só essa conquista. A conquista é você ter qualidade e um processo produtivo que consiga trazer economia, tanto de tempo quanto de recursos, né? Então, eu acho que isso também é um dos fatores de êxito dessas empresas, porque nós podemos ter muita qualidade com muito custo, mas aí temos cada vez mais dificuldade de inserir esse produto no mercado para que ele seja acessível ao maior número de pessoas, né? Sim. É no balanço, né? Manter a qualidade e algo que é comercialmente relevante, né? Ou seja, é mais acessível, como você falou. Exatamente. Não sei se respondi a tua pergunta, mas acredito Você que respondeu, tenha desenvolvido ela. respondeu e expandiu e gerou outras reflexões em relação a vários assuntos, né? Eu, dentro da minha limitação, como eu te falei, eu conheci o Arco e Flecha no Airbnb, um casal que tinha uma casa no meio do mato. Eu falei, vou experimentar, e lá tinha um espaço para arco e flecha, para arqueria. Eu comecei a brincar. Eu Era o falei, eu que? vou Um arco começar a fazer olímpico? isso. Não, era o arco, aquele arco articulado que chama, que é Tem o soltando. recurvo e tem o composto, né?
É o composto, é arco composto. Sim, E aí, bem sei por que ele tinha o composto, porque não é o que se usa com mais frequência. E aí ele me emprestou um livro sobre arqueria japonesa, o Kyudo. Aí eu dei uma olhada, acho que um terço do livro de noite, achei sensacional. A, é a arte de acertar o alvo, algo assim. Um sim, livro amarelinho. E depois eu falei, eu voltei, eu comecei a fazer aulas aqui e vi que não tinha nada a ver com o que eu tinha lido, porque eram aulas mais no recurvo, no modelo mais olímpico, tradicional. Mas eu tô me divertindo no processo, dei uma pausa porque eu tô com o cotovelo meio machucado. E aí, mas assim, foi a partir daí que eu me interessei por esse processo e eu achei muito bonita a filosofia por trás. Ah, foi, foi um processo bem interessante. E aí a gente se conheceu e viu um outro lado que eu também não conhecia. É bem interessante como essas coisas se compõem. E para mim o que me chamou a atenção do arco e flecha foi justamente a filosofia, que é o que no final das contas eu não estou praticando na prática no modelo tradicional olímpico, por assim dizer. onde está a diferença, né, daquilo que você se interessou por aquilo que você encontrou na tua prática? É que uma coisa é uma arqueria esportiva, Ah, porque ela obviamente vai desenvolver muita coisa no ser humano. Em sim. especial, algo que eu ensino no primeiro módulo do programa corporativo, que é a atenção sobre si mesmo. Então, Hum, qualquer arqueria vai desenvolver em você. sim, Porém, o que que se busca aí, né? Você conseguir ter um grau de domínio para acertar um ponto específico do alvo. sim, E aí, no esporte, vai ter a competição, onde existe uma disputa por pontos, né? sim. Na arqueria japonesa, isso não está presente. Não existe Hum, pontuação. Porque, convenhamos, numa uau. guerra, muito fácil Não tem ponto, né? você disparar uma flecha no olho, na boca, no pescoço ou no centro do peito. Vai fazer pouca diferença. E outra, Verdade. linguagem direta, né? Né? Fala assim, 3 pontos. Não, você está morto, né? Então, assim, É. E outra coisa, que em alguns estilos de arqueria esportiva, tu tem 2 minutos para efetuar um disparo. Na arqueria de guerra, um samurai andava com 60 flechas mais ou menos no corpo, com ele. E um bom arqueiro, eu nem tô falando o melhor, mas um bom arqueiro ele faz um disparo a cada 3 ou 4 segundos. uau, E ele é super é exigente. muito diferente. Ele é super exigente. Vamos fazer um comparativo, né? Uma pessoa que sabe dirigir na cidade, tá? E um piloto profissional, né? Uhum. É, é diferente você andar a 40, 60, 80 por hora e fazer os devidos manuseios no carro. Sim, Outra coisa é um piloto fazer esses manuseios a 220, 240 por hora. É outra realidade, né? A precisão que ele tem que ter. E para que ele consiga ter esse nível de precisão, por trás disso, domínio sobre si mesmo, é outro patamar. é outro naipe. É outro patamar. Então, isso é necessário dentro de uma arqueria de guerra. E nem apenas a japonesa, mas qualquer arqueria de guerra, né? E outra coisa interessante que eu costumo falar, que aí já entra no módulo 2 do programa, né? É que um arqueiro Hum, sozinho não ganha guerra. Então, uma coisa é você ser um bom arqueiro. Outra coisa é você saber ser bom no conjunto. uau, É outra fascinante. realidade. É outra realidade. Não adianta ter um estrelinha ali, que esse cara não vai ganhar uma guerra. É.
Às vezes pode ser até perigoso. Perigoso porque ele tem tanta autoconfiança, né? Que ele acha que vai ganhar. Agora, que ele vai vencer a guerra sozinho. Não é bem assim. O conjunto é Cara, muito mais forte. Tem aquela máxima sobre a união, né? Então a gente trabalha também o aspecto de sincronia do conjunto, em que sim, todos têm que ser bons, por uma razão muito simples. O valor do conjunto tem que estar em cada indivíduo, né? Então não tem como ter uma sociedade justa com pessoas injustas. Tu não tem como ter uma empresa próspera com colaboradores preguiçosos ou desleixados. Não existe como. Então, se quer um valor na empresa, ele tem que estar em duas pontas: no líder e naqueles que compõem o conjunto. E isso é muito profundo. sim, quem participa da experiência normalmente fala que é algo transformador, né? Não só para si, mas pelo grupo. E tanto que alguns acabam. A gente tem uma coisa muito bacana que é a flecha presente. É no final da atividade, às vezes a empresa contrata isso e aí os praticantes ganham uma flecha zero bala, que é com a qual ele faz o último disparo. E, e o pessoal guarda isso com muito carinho. Fiz 2 cursos essa semana aqui. Uma das pessoas falou assim, cara, eu vou criar uma estrutura e vou pendurar isso aqui. Uma vez numa empresa descobri que 2 anos depois o pessoal tinha ainda as flechas em cima da sua mesa de trabalho. Cara, De marcante que é a impactante. experiência, né? Essa profundidade faz com que a pessoa daquele momento em diante já não seja mais igual como era antes. Algumas coisas ela não só aprendeu teoricamente, mas ela vivenciou e confirmou por ela mesma. Isso ninguém tira dela mais. Já mencionou a questão da experiência, dos módulos. Eu tenho algumas outras perguntas que eu gostaria de lhe fazer, mas já que você abordou isso, fala um pouquinho para a audiência, como é que funciona essa sistemática e como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, site, link, o que que funciona melhor? Então, fala um pouquinho sobre essa experiência, os módulos, eu sei que tem níveis diferentes, e qual a melhor forma de entrar em contato contigo? Bom, entrar em contato pode ser via Instagram. O Instagram é Arqueria Experience. Arqueria Experience. Ou pelo WhatsApp, né? 4299-126-3188. 4299-126-3188. Celular ainda do Paraná. Morei lá 15 anos e agora tô de volta à Serra Gaúcha. Senti saudade do frio e da comida boa. E essas são as formas de contato. Agora, sobre o programa ele tem 3 módulos. O primeiro, eu chamo o primeiro de aprimoramento individual, o segundo, sincronia de equipe e o terceiro, condução eficaz. Esses são os 3 módulos. Não tem como pular degraus. Não tem como. Por quê? Porque o módulo de aprimoramento ele é basicamente o aprender a atirar. Tem uma prática muito legal que a gente faz no começo em que as pessoas tentam fazer um disparo sem nenhuma instrução. Eu chamo isso de frustração saudável. Porque 90% nem sai a flecha. É um barato, assim. Só que é legal, porque o pessoal ali joga o nível de atenção lá em cima, porque olha, me vê fazendo e diz, é fácil. E subestima o simples achando que é fácil. E aí vai fazer, não sai. E daí eles, pô, cara, achei que era fácil. Eu tenho que entender como é que é esse negócio. Então a gente já joga o nível de atenção lá em cima, né? Interessante. É bem interessante. É uma psicologia muito eficiente, né?
E aí, nesse primeiro módulo, a pessoa aprende a atirar. E ela começa a tomar gosto com o querer melhorar. É o princípio Kaizen japonês, de melhoria contínua. A gente ativa no primeiro módulo, de maneira Sim. muito eficiente. E ela se vê desenvolvendo, e se vê, isso aqui é assim, o dedo fica desse jeito, a mão não agarra, empurra. E começa a ver, assim, toda uma ciência que existe por trás, e ela toma um gosto muito interessante, ela se satisfaz por aprender. Um aprendizado real, né? Diferente de encher a mente de informações. Não, ela recebeu e já está aplicando na hora. Isso é até um tanto empolgante, né? Porque ela vê o resultado na hora. Né? E daí o segundo módulo, bom, agora já sabe atirar, vamos partir para aprender a trabalhar em conjunto. Então nós temos dinâmicas de trabalho coletivo, onde que, tá bom, antes você não sabia nem atirar, agora já faz tiros sequenciais, vamos começar a fazer tiros sincronizados, tiro com alvos selecionados, com meta do conjunto, né? Em saber Bacana. selecionar os alvos. Né? E aí o terceiro módulo, que é o da condução eficaz, ali a gente já tem até sala de aula, por entender um pouquinho os níveis de liderança, né? Que na verdade se inspiram muito em Platão, que é o que Platão ensina na República como as formas de governo. E é algo que ele ensina é que só pode governar os demais aquele que é capaz de governar a si mesmo. Né? E aí já entra algo muito interessante, porque a pessoa às vezes pode estar com um modelo equivocado. Às vezes a pessoa é boa, mas ela está se inspirando no modelo equivocado. E aí ela compreende o que é um modelo que para o grupo dela poderia ser um pouco mais eficiente e assertivo, e aí muda o referencial. E isso faz com que às vezes ela mude a forma dela se conduzir e, consequentemente, de conduzir os demais. É algo que a gente busca construir ali, é a chamada liderança carismática. O líder que combina inteligência e força. A inteligência não como processamento mental, mas como a capacidade de atender às necessidades. Isso é uma boa expressão da inteligência. Uma pessoa inteligente é capaz de atender às necessidades. E a força é a força de caráter, né? A moralidade que ela vai construindo ao longo do seu próprio processo formativo e da sua atuação. Isso faz com que esse cara não precise recorrer ao autoritarismo. A moral dele é maior, ela tem mais peso do que o próprio cargo. E é algo que a gente busca construir. E normalmente nesse arranjo, aquele que está sendo conduzido, talvez por isso venha o termo carismática, né? Aquele que está sendo conduzido, ele tem gosto por querer colaborar, sente um orgulho por isso. E a colaboração acaba sendo espontânea. E aí fecha o ciclo, lá com o primeiro módulo. Porque se tu não tem essas duas pontas bem desenvolvidas, o que acontece? Um grupo, isso normalmente o gestor de RH adora ouvir, né? Porque se tu não tem uma pessoa no grupo buscando a melhoria por ela mesma, e tu não tem uma boa condução, tu tem dois problemas. A pessoa do grupo ou vai precisar ser cobrada, ou precisa estar sempre sendo estimulada. E quem se desgasta aí? Ambos. Tanto o líder quanto o liderado. Muito mais o líder. Mas convenhamos, né? Ninguém gosta de ser cobrado. Da mesma forma que ninguém gosta de ficar cobrando. Não é aprazível. Não é satisfatório. Na realidade, já é evidência de um problema. Muitas vezes é evidência de uma negligência. Ninguém gosta. E se tu precisa estar sempre estimulando, tá? Também, tu vira um refém. Tanto o líder quanto o liderado viram reféns da situação. Então nunca vai fazer por compromisso.
por consciência. Vai fazer ou porque precisa de um estímulo, ou porque precisa de uma cobrança. Isso é desgastante. Faz sentido? Na sua Claro que faz. Na sua opinião, na sua experiência, isso é algo que é moldável? Ou, quão moldável é isso? Desde que Ten as pessoas, tanto o líder quanto os liderados, se conectem à ideia. Se conectarem à ideia, aí começa o trabalho de moldar, que é a própria formação. Isso não é uma aleatoriedade, não é algo que acontece também de um dia para o outro, né? Ao contrário, demanda tempo e temos que ser realistas, tá? Se não somos realistas, estamos fantasiando e, eu finjo que ensino, você finge que aprende, eu finjo que estou conduzindo, você finge que é conduzido, eu finjo que lidero, você finge que trabalha, e o resultado também vai ser um fingimento. Tal. É como eu vejo e a experiência que eu tenho, que não é tanta, né? Mas ela já é suficiente para confirmar isso. E na sua própria jornada pessoal, o que a arqueria, a prática, te te ajudou demais, assim? Eu entendo que são muitos insights, né, toda e qualquer prática, qualquer esporte, sempre tem sacadas, insights, são jeitos diferentes que a gente vai curtindo a jornada. Ah, eu gostaria de te ouvir um pouquinho como que foi para você, assim, grandes sacadas, o grande mo não necessariamente o grande momento, mas alguns momentos que para você foram marcantes no seu aprendizado da arqueria. Bom, eu não tenho como fazer a referência apenas da arqueria, por quê? Porque quando eu comecei a praticar o Kyujutsu, eu já tinha 20 anos de artes marciais, né? Então, não dá para considerar apenas a arqueria. Mas eu posso Entendo. falar de coisas que dentro das artes marciais me ajudaram muito e que na arqueria sim estão muito presentes. Isso sim. Uma delas eu já citei, que é a concentração. A concentração, ela, antes de aumentar o nosso poder de realização, ela promove uma espécie de organização psicológica dentro de nós mesmos. Organização psicológica. Nós aprend... E o próprio termo concentração tem uma relação com isso, né? Concentrum, ou seja, você ser o possuidor do próprio centro. Se nós não fazemos isso, como estamos? A nossa consciência fica em devaneios diante das diferentes variações das nossas emoções, diante dos nossos diferentes tipos de interesses, né? E ela fica sendo levada para lá e para cá o tempo todo. E quando estamos concentrados, nós dominamos um pouquinho mais o nosso movimento de consciência e direcionamos ele para onde nós queremos. Então, esse é um ponto bem interessante que artes marciais é, bem desenvolvidas podem ajudar o ser humano a desenvolver quando existe uma boa instrução. E a arqueria exige bastante, tá? O segundo ponto é que através da respiração, a respiração é um excelente indicador dos nossos estados psicológicos. Através da respiração, a gente tem um poder de ter um maior controle sobre a ansiedade. E a ansiedade, ela também tem uma relação muito direta com o tempo. Porque quando estamos ansiosos, nós estamos com a nossa consciência ou presa no passado ou no futuro. Ou ansiosos, e daí vem anseio, né? Vem de anseio.
uma inflamação dos anseios. Ou pelas coisas que nós estamos pendentes ou negligenciamos, ou pelas coisas que nós desejamos, as expectativas que geramos. E quando nós estamos concentrados, nós nos posicionamos a atuar diretamente no presente, atuar assertivamente no momento presente, sem ficar preso ao passado ou ao futuro, mas vislumbrando ambos, aproveitando a experiência do passado e tendo uma lucidez maior de projeção de futuro. E quando nós estamos ansiosos, parece que isso tudo fica bagunçado, fica tudo misturado. E nós diminuímos o poder sobre nós mesmos, o domínio de nós mesmos. Então esses são fatores que tu vê, né? Eu nem citei coisas de aplicações técnicas marciais, mas eu falei de reflexos psicológicos desses trabalhos marciais, desses exercícios, né? E que esses que eu citei estão muito presentes na arqueria. Se você não respira para fazer um disparo, você não respira corretamente para fazer um disparo, ele sai de qualquer jeito, ou nem sai. Ou, pior, você consegue fazer meia dúzia de disparos. Tá bom, e se você tem que fazer 80, 100? Como fica o corpo? E aí o bom uso da respiração e o uso inteligente da mecânica das articulações faz com que você não fique desgastando o corpo. Eu falo isso porque uma das últimas imersões que eu fiz foram 4 dias de treinos manhã, tarde e noite. Tranquilamente foram mais que 2.000 disparos. E aí pergunta, como ficou o corpo no final? Numa boa. Numa boa. Porque esses elementos estavam bem presentes. Sensacional. Excelente. Falar aqui é uma coisa, viver, Royals, pô, é tão satisfatório, porque você confirma empiricamente isso. Você evidencia enxergando a mente e o corpo, alinhados. Você deixa transparecer um centramento, uma paz e uma serenidade. Eu imagino que isso foi algo que aconteceu através das artes marciais. Confirmo isso, que foi talvez um grande fator, porque antes disso eu te confesso que, além da ansiedade, existia uma inclinação muito grande para violência, tendências de violência. E eu nem estou falando de agressões físicas, não, não, não. Às vezes até a violência psicológica, e que muitas vezes ela pode se dar de maneira não intencional, mas reativa. Tem um outro programa, um dia a gente pode conversar sobre isso. Tem um outro programa que eu também faço ele num modelo corporativo que chama-se Sistema de Defesa Pessoal Inteligente. E nesse programa, eu acho que o maior barato dele são os exercícios que nos permitem enxergar como nós somos reativos e aprender a substituir a reatividade, que normalmente é burra, tá? Substituir a reatividade por ação inteligente. E tá bom, uma coisa é você substituir a reatividade por ação inteligente quando você está num ambiente tranquilo, com tempo, né? Agora, sob situações de pressão e risco, tudo muda completamente. Muda Verdade. completamente. A chance de sermos reativos é gigantesca. E todos nós temos uma coisinha chamada medo. E que ele não é um inimigo. Quando ele é bem compreendido, ele pode se tornar um bom aliado.
Os espartanos ensinavam muito sobre a fobologia, a ciência do medo, né? O estudo sobre o medo. E é interessante isso, entender o medo como um aliado. E isso é bem fácil de evidenciar, né? Se tu tem uma situação de risco que você precisa sair correndo imediatamente, você sai. E pode ser que você corra muito mais do que correria se você tivesse se programando para correr rápido. E mais, se você não tivesse nessa situação de medo, você precisaria fazer um aquecimento e um alongamento para não ter o estiramento muscular ou danificar as articulações. E o medo vem e te prepara instantaneamente. Você simplesmente corre. Então é interessante a gente compreender os mecanismos do medo para usar eles a nosso favor. E isso não é só diante de uma necessidade física como correr. Tem situações na vida que a gente se depara que pode estar em qualquer natureza, né? Seja num desafio profissional, num conflito afetivo. Tem muitas situações que nos colocam medo. Se você tivesse a oportunidade de colocar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, billboard, como diziam os americanos, um outdoor, que também é uma palavra que não, é uma palavra traduzida que não é o que significa. Uma mensagem global para que todas as pessoas pudessem receber essa mensagem. Que mensagem seria? Para 8 mil ou 8 bi? 8 bilhões de pessoas, É o população da Terra, planeta. para todo mundo, para todo o planeta. Cara, eu parafrasearia uma das últimas sábias da face da Terra. Uma mulher chamada Helena Petrovna Blavatsky, também conhecida como HPB. Tem algo que ela ensinava que vai ao encontro disso que nós estamos conversando agora, que ela dizia que a concentração é a chave que abre as portas do processo evolutivo. E, e a natureza toda evolui. Nós estamos na natureza, não somos alheios a ela. Por que nós não termos essa predisposição em colaborarmos com o nosso processo evolutivo? E será necessária a concentração. Eu acho que essa seria a minha mensagem, algo que me vem prontamente agora e que está alinhado com o tema da nossa conversa, né? Excelente. Um prazer enorme aprender com você mais uma vez, Alan. Todas as vezes que eu converso com você são surpreendentes e sempre tenho novos insights e novos conhecimentos. Então, minha gratidão e em breve eu sei que vai ter coisa boa vindo aí. Um prazer, viu? Bom, é uma felicidade ouvir tuas palavras. Significa que aquilo que falamos no começo talvez tenha sido cumprido, de que pudéssemos ter uma conversa que pudesse inspirar alguns valores humanos, né? E se tu me permite, já que você falou de uma obra, uma literatura, também recomendo esta, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, que ele ensina um pouco sobre essa diferença do modelo oriental para o modelo ocidental que nós vivemos hoje. O oriental antigo para o ocidental contemporâneo. Mostra muito essa relação com o tempo. E muito como essa tradição antiga encarava e todo o trabalho da arqueria como um exercício de evolução. Não apenas disparar melhor, mas para que o ser que está por trás pudesse aprimorar conforme pratica.
Bom, querido, quando quiser, eu estarei sempre à disposição. Uma grande satisfação. Espero que os seus espectadores, que a tua audiência possa fazer muito bom uso disso. Com certeza fará. Legal? Obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço.